Salve, gente, boa noite. Meu nome é Jones Manuel, sou natural de Pernambuco, sou professor de História, comunicador, educador popular, mestre em Serviço Social, atualmente faço doutorado em Serviço Social lá na UFAL. Tenho vários livros publicados, inclusive trouxe aqui um deles, vou deixar mais uma vez com vocês. A última vez que eu vim aqui eu deixei um livro que é Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, livro lançado por mim, Aribaldo Maia, pela editora Ruptura. Tá subindo agora nas minhas redes sociais o link do livro para quem quiser comprar. E hoje a gente vai fazer um debate sobre as mentiras e falácias em torno do agronegócio. O agronegócio é parte do problema brasileiro. Ele é responsável diretamente pela fome, pela degradação ambiental, pelo aumento do preço dos alimentos, pela dependência tecnológica do Brasil e para o nosso país seguir sendo o eterno país do futuro, de um futuro que nunca chega. Um país atrasado, um país com miséria, com pobreza, com desigualdade gritante. A gente vai fazer um debate sobre o que é o agronegócio, diferenciando o agronegócio da agricultura brasileira. São conceitos totalmente diferentes. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, eu sou filho de agricultores, minha mãe trabalhou no corte da cana-de-açúcar, meu avô, minha avó vieram do interior do Cabo Santo Agostinho e trabalharam na lida na roça. A agricultura a gente defende, a gente apoia, a gente tá junto na luta e protege, mas o agronegócio, esse sim, é um problema brasileiro e tá matando o Brasil. O agronegócio não sustenta o Brasil. O agronegócio é como um parasita que está sugando o nosso país. E no decorrer desse debate, a gente vai ter a oportunidade de explicar, teoricamente, de maneira didática, de maneira acessível para todo mundo, a diferença entre a agricultura brasileira e o agronegócio, o latifúndio, a propriedade agroexportadora que está sugando a riqueza do nosso povo para basicamente garantir o lucro de meia dúzia de famílias bilionárias que têm uma tara muito grande em usar trabalho análogo à escravidão, inclusive. Deputado, 2 minutos aí para sua primeira pergunta. Bom, vamos partir desse ponto então, Johnny. Assim, acho que eu vi por alto um vídeo que você fez que fala publicamente de um estímulo a... Temos que acordar... Você pode corrigir minha fala se ela não for 100% correta, porque eu quero ser justo aqui. Nós temos que acordar de manhã e estimular a divisão, estimular o ódio entre as classes, eu posso assim dizer, e fique à vontade para corrigir a minha fala se não for exatamente esse assunto, não tem nenhum problema. Mas, na essência, você alimentava uma divisão, como essa que você tem feito agora, de alimentar uma divisão entre o agro, o negócio e a agricultura. Se a sua visão realmente for essa, eu já adianto, então, que eu estou do lado da agricultura, porque o agro que eu acredito e defendo, que inclusive milito e trabalho, não é esse agro que você apresentou. E é essa divisão exatamente que tem feito mal à política e tem feito mal às pessoas que ficam fora do debate e que se alimentam de informações picadas. Não é uma realidade, a meu ver, isso que você pregou na sua apresentação inicial. O agro que eu conheço não é esse agro que divide, pelo contrário, é o agro que aproxima, é o agro que conecta e principalmente traz para dentro do desenvolvimento aqueles que estão nas regiões mais remotas do Brasil. Você acha que é realmente esse discurso de divisão, esse discurso de ódio, é o discurso que contribui? E você acha mesmo que dividir o agro é prestar um bom serviço para o país? Quantos minutos a resposta? 5. Vira o celular um pouquinho para mim, por favor, para ir acompanhando. Agradeço a pergunta. O vídeo que você faz referência é um debate que eu estava criticando o STF, né? E eu reforço essa crítica. Inclusive, neste momento, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele está querendo legalizar a pejotização. O que é isso? Você, ao invés de contratar o trabalhador enquanto trabalhador, com todos os direitos que a CLT prevê, você contrata o trabalhador enquanto um CNPJ, uma pessoa jurídica. Então, o Gilmar Mendes, ele suspendeu todos os processos no STF que julgavam a legalização ou não da pejotização e quer legalizar a pejotização. A partir disso, uma empresa pode ter 10 mil trabalhadores na prática, mas nenhum trabalhador. Porque podem ser 10 mil pessoas jurídicas anulando o direito a férias, a 13º, a licença maternidade, a licença paternidade e por aí vai.
Esse não é o papel do STF, isso é inaceitável, isso é um ataque à classe trabalhadora e desde já a gente resiste à nossa posição contra a ingerência do STF nos direitos trabalhistas e nas condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Então, nesse sentido, a gente tem lado. Nosso lado é da classe trabalhadora. Se um juiz, que é inclusive um empresário, né? Choque de interesses. Então, Gilmar Mendes é dono de fazendas, inclusive, e de um grande grupo de educação privada. Ele está legislando em causa própria para aumentar o lucro das suas empresas. Mas nesse sentido, me parece muito claro que existem contradições, existem conflitos, antagonismos na sociedade brasileira. Vamos pegar um exemplo. Os representantes do agronegócio no Congresso Nacional, a bancada do agro, são conhecidos por seus discursos de estímulo à violência, ao ataque a movimentos sociais como ST, aos povos indígenas, camponeses, quilombolas, inclusive ao desprezo pelo agricultor, pelo trabalhador do campo. Vou dar um exemplo, Zé Vitor, que eu acho que é um exemplo significativo. Você está no PL, né? O Bolsonaro é do PL. Em 2021, durante a pandemia, foi apresentado o projeto de lei 823, que previa uma ajuda, inclusive financeira, para a agricultura familiar, pescadores, extrativistas e outras categorias que estavam enfrentando problemas econômicos por causa da pandemia. O que foi que o presidente Bolsonaro, do seu partido, fez? Vetou integralmente o programa. Então, durante a pandemia, com agricultores, extrativistas, pescadores, passando a maior dificuldade do mundo pela necessidade de isolamento social, o Bolsonaro foi contra o projeto para ajuda financeira aos agricultores do Brasil inteiro. Não só o Bolsonaro foi contra, como na época o Paulo Guedes deu declarações reiteradas dizendo que isso não poderia acontecer, que não era papel do governo ajudar os agricultores e agricultoras de todo o Brasil. Isso foi em 2021, Zé Vitor. Em paralelo a isso, em 2022, a soja teve no Brasil 57 bilhões em isenção fiscal. Então perceba, um projeto de lei para ajudar agricultores, pescadores e extrativistas durante a pandemia, que ia custar menos de 3 bilhões, o Bolsonaro foi contra. E boa parte dos deputados do seu partido, do PL, também foram contra. Em paralelo a isso, a soja recebe, no ano seguinte, 57 bilhões de isenção fiscal. Existe ou não existe um conflito aqui? Você tem os agricultores, os pescadores, os extrativistas, gente humilde, gente trabalhadora, gente que vive do seu suor, que foi sabotada e atacada pelo governo Bolsonaro. Em paralelo a isso, o grande agronegócio, que Robertinho vai deixar de apoiar hoje, que são ricos, difícil, bilionários, recebem bilhões e bilhões de isenção fiscal. O trabalhador do campo, da pequena e da média propriedade, vive endividado por causa da taxa de juros praticada no Brasil. Então, hoje, em média, agricultores de assentamentos rurais, 70% deles estão endividados por causa da taxa de juros praticada pelo sistema bancário brasileiro. Hoje, a taxa Selic está em 14,75%. Em paralelo a isso, os grandes barões da soja, do eucalipto, do milho para exportação, têm todos créditos subsidiados. Haja vista, por exemplo, o Plano Safra com mais de 400 bilhões de crédito, a maioria para o grande latifúndio, para o grande agronegócio, não para a agricultura, não para o trabalhador. Então, sim, Zé Vitor, eu acho que existe uma contradição muito clara, existe aqui uma desigualdade muito clara. E como diria a Bíblia Sagrada, não há espaço para servir a dois senhores, né? Ou você está do lado do pequeno e do médio agricultor, do trabalhador e da trabalhadora do campo, ou você está do lado dos barões do agronegócio, que tem bilhões de isenção fiscal, que tem bilhões em crédito subsidiado, que descumpre leis ambientais e volta e meia aparece um caso de trabalho análogo à escravidão. 2 minutos, Vamos lá. Então vou partir desse ponto, mas eu estou do lado da verdade, e essa não é uma verdade. Primeiro, eu não sei qual parlamentar que defende o agro que você conhece. Nenhum dos parlamentares que verdadeiramente defende o agro defende uma posição dessa que você disse aqui. Ninguém defende maus tratos a indígenas, ninguém defende movimentos sociais, a gente defende métodos. Quando a gente pega, por exemplo, uma fala dessa... nós temos 400 bilhões de Plano Safra. Primeiro, esse recurso é emprestado, ele precisa ser devolvido. Uma parte disso é subsidiado. Lembrando que para rodar uma safra no Brasil hoje, a gente precisa de 1,2 trilhão. O Plano Safra hoje representa aproximadamente 30% de tudo que acontece
para poder girar uma safra no Brasil. Safra essa que colabora, inclusive, com a geração de praticamente 30% dos empregos do Brasil. Nós estamos fazendo um investimento num setor que devolve oportunidades. Se a gente pega o IDH dos municípios onde o agro está presente, sobretudo o café, aqui que é uma da nossa região, a gente percebe que o IDH dos municípios onde o agro está presente, ele é muito maior do que aqueles onde os produtores e os trabalhadores não tiveram a coragem de atuar. Isso é dado, é só buscar o IBGE, onde tem agro, o IDH é melhor, onde tem um agro profissional. Quando a gente divide o agro em um time de cá e um time de lá, a gente deixa de lado um conceito que é básico, que o agronegócio é toda uma cadeia. O agro não é simplesmente 5, 6, 10, 50 produtores que têm grandes propriedades de terra, porque todos os produtores podem ser grandes. Todos os produtores, não importa se de pequeno, médio ou grande porte, todos podem ser grandes agentes de transformação. Nós temos grandes exemplos de produtores que numa propriedade pequena prestam um grande serviço ao Brasil. Bom, se a gente defender a verdade, a gente vai ver que de fato o agro não é isso e as pessoas que trabalham em Brasília para defender o agro não têm essa postura. Eu falo por mim mesmo e por todos que dia a dia estão comigo ali na Câmara dos Deputados. Jones, sua primeira pergunta. 3 minutos ou 2 minutos? 2 minutos, perguntar. 2, ele vai ter 5 e volta 2 para você. Tá. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante destacar que o deputado Zé Vitor, ele não comentou o projeto de lei 823 de 2021, que o Bolsonaro vetou ajuda financeira para agricultores, pescadores, extrativistas. O mesmo Bolsonaro, inclusive durante a pandemia, vetou também o projeto de lei 385, que suspendia a prova de vida para aposentados e pensionistas durante a pandemia. O Bolsonaro foi lá e vetou. Então, o Bolsonaro, o PL, o partido no qual o deputado faz parte, em 2021, ele atacou os agricultores, os pescadores, os extrativistas e atacou também os aposentados. Isso no auge da pandemia. Mas, deputado, vamos lá. O debate que a gente coloca aqui é muito simples. O que é o agronegócio? O agronegócio é a grande propriedade exportadora em que a sua produção não é destinada para alimentar o povo brasileiro, para alimentar o mercado interno, mas ele produz commodities, ele produz uma mercadoria para ser enviada para o mercado internacional. Inclusive, boa parte dos seus custos estão referidos em dólar, nem passa pela economia interna, dada a dependência de fertilizantes, de máquinas, equipamentos, de semente. É isso que a gente está chamando de agronegócio. Então, agronegócio é o Blairo Maggi, agronegócio é a Suzano, isso é o agronegócio. Aí você tem a média propriedade rural brasileira e as cadeias de agroindústria em torno delas, que inclusive produzem boa parte das frutas, legumes, hortaliças que a gente consome, e você tem a agricultura familiar, e no âmbito da agricultura familiar também a agricultura dos assentados da reforma agrária. A agricultura familiar e média propriedade é fundamental para o abastecimento do mercado interno, para a produção de comida, para a produção de matérias-primas, para a cadeia produtiva interna. O agronegócio, a gente está falando de meia dúzia de bilionários que tem bilhões em isenção fiscal. Aproveita e pergunta, deputado, você é a favor de mais de 50 bilhões de isenção fiscal para soja no Brasil? Então tem isenção fiscal, viola leis ambientais, persegue movimento camponês, persegue indígenas, persegue quilombola e praticamente não paga imposto no Brasil. 5 minutos. Bom, primeiro, eu não vou chamar de agricultor quem promove atos criminosos. Aí esse tem outro nome. Isso é outro tipo, é bandido. Isso aí para esse tem que ter o rigor da lei. Eu vou chamar de agricultor, de produtor rural, aqueles como a família Oliveira aqui, que produz um dos melhores queijos do mundo, que estão aqui em Araguari, por exemplo. Eu tenho certeza que eles se orgulham de estar incluído no agronegócio. Eles não vão se esconder atrás disso. Não é o rótulo de quem está fora do agronegócio é que vai dizer quem é agro, quem não é agro. Eu tenho certeza que o pequeno, o médio ou o grande se orgulha de vestir essa camisa do agro. Isso é muito claro. Eu não sou a favor de isenções fiscais, até porque esse número que você está dizendo ele não é real. Não há no mundo nenhum país que taxa exportações, como a gente não taxa também a mineração e outros tantos produtos. Isso é natural de país, não é um estímulo para que a produção nacional alcance novos mercados. Quando a gente fala de plano safra, por exemplo, aí sim nós temos. Aí nós temos recursos para subsidiar o juro para pequenos, médios e grandes produtores. É uma outra questão que a gente não pode pôr no mesmo barco. Eu não estou aqui para defender nenhuma atitude errada, Jones. Você falou da ajuda financeira para os pescadores, não quero dizer, e para outras pessoas na pandemia, para eu ser mais breve. Eu acho que todos aqueles que precisavam de apoio merecem apoio.
Por exemplo, o setor cultural e o de lazer, o turismo, também merecia apoio. Eu sei que você não defende, espero que não defenda. O governo atual, ele não queria aprovar também, não era um favorável à manutenção do PERSE, que era um programa de apoio a esse setor que sofreu tanto na pandemia. Então, cada governo, quando senta ali naquela cadeira, ele tem uma atitude que toma e a gente vai concordar ou não. Eu não concordava com tudo que foi feito, como não concordo também com que tudo foi feito agora. Se a gente for falar em pandemia, em ataque a aposentados e pensionistas, eu acho que a gente precisa mudar o rumo da próxima, porque ataque a aposentados e pensionistas foi o que foi feito agora por esse governo agora, no maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E isso sim foi um ataque direto e oficial. Mais de 6 bilhões de reais, maior do que o próprio Petrolão, maior que a Lava Jato, que eu tenho certeza que você também não concorda, e é contra esse tipo de abuso, com esse tipo de ataque, é que a gente precisa trabalhar. Eu vejo que há de fato uma tentativa, de muitas pessoas de rotular pessoas. O que é o agro? Isso machuca muita gente. Dizer, nós temos hoje uma área indígena, com 13% do nosso território nacional está destinado aos indígenas. E muitos deles vivendo na miséria, muitos deles vivendo numa condição de total ausência de serviço ou de acesso a qualquer tipo de serviço. São ricos em propriedade, mas pobres em oportunidades. É contra esse tipo de coisa que a gente luta. Jamais vamos lutar contra índio, jamais vamos lutar contra o movimento camponês. A gente luta, por exemplo, contra alguns métodos do MST. Quem de nós aqui quer ter a sua casa, sua propriedade invadida, sua loja invadida? Quem quer ter aqui, quem pode concordar com um prédio público invadido? Nenhum de nós. É contra um método que a gente luta. Eu não luto contra pessoas, nem mesmo contra ideias, porque ideias a gente respeita. Agora, quando uma ideia se torna na prática uma prática criminosa, isso aí vale para grande produtor, vale para bilionário, vale para pequeno, vale para movimento camponês, vale para um político ou um agente político como eu. A regra vale para todo mundo. Então, nós não podemos viver nesse Brasil que divide as pessoas, que rotula pessoas, que coloca um contra o outro, que se orgulha de dividir pessoas, sendo que, na verdade, nós temos, na essência, sim, inclusive em toda a nossa história, um país que se alimentou do agro. Em alguns determinados momentos, um extrativismo extremamente prejudicial, como até aconteceu nos séculos passados. Mas dia a dia, na modernização que foi acontecendo, hoje nós temos um país que pode nos orgulhar. Nós somos um país agroambiental. Boa parte, tudo que é preservado no Brasil, inclusive quando você dizia da degradação ambiental, é preservado dentro das próprias propriedades. Os produtores, mediante força de lei, obviamente, mas alguns fazem até extra daquilo que é obrigado para proteger para áreas de vegetação nativa dentro da própria propriedade. Se nós temos um Brasil que preserva mais de 66% do seu território nacional, boa parte desse compromisso foi assumido por produtores rurais, de pequeno, médio e grande porte, pelo Blairo Maggi da vida, pela família Oliveira daqui também. Então, todo mundo que é agro tem sim um compromisso por força de lei e por vocação com o trabalho e com o meio ambiente. Então, um compromisso social, tanto que o IDH aprova tudo isso. Onde é que nós temos o agro, nós temos um IDH melhor. Onde o agro pisou, o progresso chegou e a vida daquelas pessoas ali se transformaram. 2 minutos, Jones. Ô Zé, o Jones já tá mais habituado, você viu que deu umas batidinhas aqui? É porque falta 30 segundos. Eu percebi. Quando eu fizer pra você, se você estiver falando, eu bater 30 segundos, falta 30 segundos pra você. Galera, vamos deixar o like aí, 5 mil pessoas ao vivo. Compartilha isso aí, galera. Pô, obrigado vocês dois, viu? Tá bacana mesmo. Bora. Interessantíssimo. Réplica, Jones. Vamos lá, o deputado Zé Vitor, ele é muito bom de oratória, né? Então ele cria uma realidade em que ele não é responsável pelo que o partido dele, o PL, faz e pelo que o presidente dele, o Jair Bolsonaro, faz. Por exemplo, o deputado Zé Vitor acabou de falar que não defende não defende ataque a povos indígenas. Deputado, durante a pandemia, foi apresentado o projeto de lei 1142, que previa auxílio e ajuda para povos indígenas, inclusive com distribuição de material de higiene pessoal, limpeza, EPI, para combater a Covid-19 e a contaminação. O Bolsonaro vetou, deputado. A maioria da bancada do seu partido vetou, deputado. Foi contra. Então, assim, o seu partido, do seu presidente, ele ataca agricultor, ataca pescador, ataca extrativista, é contra auxílio financeiro na pandemia, é contra apoio aos povos indígenas durante a pandemia, é contra suspender a prova de vida durante a pandemia. Inclusive, deputado, o escândalo do INSS começou no governo Bolsonaro, viu? Os roubos do INSS começaram durante o governo Bolsonaro. Isso é um roubo
governamental. Começou no governo Bolsonaro e continuou durante o governo Lula. A rigor começou no governo Temer. Mas aí o seu partido defende isso, deputado, e você não assume responsabilidade. Tá no PL por quê? Você vai sair do PL? É isso que você vai anunciar aqui? Porque assim, não dá pra chegar, eu não defendo isso, mas seu partido defende, seu presidente defende. O Jair Bolsonaro é famoso, dentre outras coisas, por falar que quilombola não serve nem pra procriar, que se pesa por arroba, que falou de atacar movimentos indígenas, falou de metralhar a petezada, falou de distribuir armas pelo Brasil inteiro para atacar movimento camponês. A gente tem os dados da CPT que mostram, por exemplo, o crescimento dos conflitos pela terra no Brasil. E o que é conflito pela terra no Brasil? É basicamente fazendeiro, grande fazendeiro, atacando camponês, atacando sem terra, atacando poceiro, tudo isso defendido pelo seu partido, deputado. Então assim, você vai sair do PL e você vai se filiar o quê? O PSOL semana que vem? É isso que eu tô entendendo?